Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Irmãos, é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês nessa noite. Para mim é um dia muito especial. Há 27 anos eu conheci a Cristo. Há 27 anos Deus fez uma obra de salvação em minha vida. E alguns anos antes disso, antes de entregar a minha vida a Cristo, né? Ou antes de Jesus me aceitar, né? Amém, irmãos? Eu estive na Igreja Sopro Divino, um jovem de 18 anos. Meu pai, ele não pôde, né? Cuidar de mim. O pastor Regonato conhece bem a história. Com 4 meses, a minha mãe morreu de câncer. E eu fui criado pela minha tia. E isso me deixou distante, né? Do convívio com meu pai. E com 18 anos, eu conheci praticamente meu pai. Eu estive com contato com meu pai. Eu era um jovem rebelde, envolvido em gangues na minha cidade, né? E nós andávamos juntos, né? A gente era os homenzinhos tortos da musiquinha, né? Só que Jesus Cristo é carpinteiro, então ele endireitou. E ali, irmãos, eu fui na igreja. Porém, antes, meu pai contou algo para mim que me marcou. Meu pai gostava muito de conversar também, né? Comendo queijo e bebendo café, né, pastor? E um dia, nós sentados lá à tarde, ele começou a conversar comigo e ele falou: rapaz, a sua mãe, quando estava grávida de você, a gente ia na igreja, aí o pastor começava a orar e você começava a pular. E ela não conseguia ficar no culto. Eu fiquei olhando e falei: mas tudo bem, né? E à noite ele chamou para a igreja. Para mim, na igreja, no culto, eu fui. Não tinha nenhum contato com a igreja evangélica, eu achava até estranho. E eu fui, né, com meu pai. E ali Deus falou comigo naquele dia. E Deus me chamou naquele dia. Primeiro dia que eu pisei na igreja. E Deus falou para mim que um dia Ele ia me levantar como um pastor. E hoje eu estou aqui. Amém, irmãos? Irmãos, e estou aqui na Sopro Divino, né, pastor? Tá certo. Irmãos, quando nós éramos pequenos, crianças, bebezinhos, antes de nós aprendermos a dizer a primeira palavra, todos nós aqui precisamos ouvir bastante primeiro. Amém? Nós temos aqui um irmão que fala vários idiomas, né? Para falar tem que ouvir bastante um idioma. E Deus, Ele nos deu, né, os ouvidos, órgãos externos, que nos ajudam a conhecer melhor o mundo. E também nos ajuda a gente poder se relacionar com as pessoas. Sem os ouvidos seria muito difícil desenvolver um relacionamento com alguém. Imagina, se nós não tivéssemos a capacidade de ouvir. Eu começo a pensar que uma das grandes dificuldades de uma pessoa surda é ela se sentir solitária, por não conseguir se comunicar com as pessoas do jeito que gostaria. Porque, infelizmente, irmãos, as pessoas surdas, elas também, algumas delas, ou a sua maioria, também são mudas. Então, existe a dificuldade de poder se comunicar. No Brasil, hoje, nós temos 10 milhões de brasileiros com deficiência auditiva. Imagine comigo quantas dessas pessoas se sentem sozinhas, se sentem solitárias. Infelizmente, somente 1% dos surdos brasileiros, eles são cristãos. Eles fazem parte dos 8 grupos menos evangelizados de nosso país. Eu não sei se você sabia dessa informação. E é pensando nisso que eu queria ler com vocês aqui nessa noite, o Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 35 ao 43. Um dos textos mais conhecidos e talvez dos mais pregados dentro de contexto de igreja. Amém? E eu vou lendo já, tá, irmãos? Para me adiantar meu tempo.
E aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém, irmãos? Verso 38 diz: Ele então clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, tudo aqui no texto começou com um grito. Tudo começou com um grito. E a minha pergunta é: se nós saíssemos hoje aqui pelas ruas de Mauá, quais seriam os gritos que nós iríamos ouvir? Quais seriam os gritos que nós ouviríamos se sairmos aqui hoje pelas ruas de Mauá? Quantas pessoas em busca de ajuda? Quantas pessoas gritando desesperadamente e nós não estamos ouvindo, irmãos? Os gritos, eles ecoam por toda parte. Gritos de dor, gritos de angústia, gritos de desespero, gritos talvez até de revolta. Mas eu queria pensar com você. E se nós estivéssemos hoje nas ruas do Níger, quais gritos iríamos ouvir? Quando eu preparava esse sermão, eu pedi para a missionária Nibele escrever para mim quais gritos nós ouviríamos se nós estivéssemos no Níger. E ela escreveu. Irmãos, olha o que disse a missionária Nibele. Gritos de mulheres que precisam dividir seus maridos com outras esposas. Gritos de meninas que não podem ir à escola porque precisam se casar antes de 13 anos de idade. Gritos por casamentos arranjados, onde não há amor e onde acontecem abusos. Gritos de um pai de família com muitos filhos para alimentar, mas que voltou para casa sem nada. Gritos da mãe dando à luz ao filho sem assistência médica, com risco de infecção. Gritos de bebês que perdem as suas mães e não têm leite para sobreviver. Gritos de crianças que são obrigadas a decorar o Alcorão em árabe, se não apanham. E se não arrecadam dinheiro para o chefe islâmico, apanham também. Gritos de uma sociedade que sofre na mão de líderes corruptos. Sofrem por não ter acesso à educação e à saúde gratuitamente. Sofrem porque não tiveram chuva o suficiente e a colheita não poderá alimentá-los. Gritos de dor por perder seus entes queridos assassinados por extremistas islâmicos. Gritos de dor porque não tem dinheiro para tratar suas enfermidades. Gritos de quem não tem esperança de salvação e acreditam que só vai para um céu se explodir por amor a Deus. As pessoas estão gritando e nós precisamos ouvir. Amém? Verso 36 a 38 diz o seguinte: E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quantas pessoas importantes passavam diariamente ali? Algumas delas acompanhadas por um grande grupo de pessoas, conforme o texto aqui está mostrando.
O máximo que aquele cego na beira do caminho esperava era ganhar uma pequena esmola ali, irmãos. Sabe daquelas esmolas que as pessoas dão, né? Olhando talvez de lado para cima, sem perceber o ser humano que está ali em sofrimento? É desse tipo. De alguém que se sente superior. De alguém que não se importa muito com o ser humano que está ali na frente. Talvez o cego estava esperando esse tipo de esmola ali no seu dia a dia. Porém, a esperança no coração de Bartimeu nasceu naquele dia. No dia em que Jesus Cristo entrou naquela estrada de Jericó, a esperança nasceu no coração dele. Irmãos, com o coração cheio de esperança, Bartimeu, ele solta um grito. Mas não foi apenas um grito. Quando nós olhamos o texto, nós percebemos que foram muitos gritos dados por Bartimeu. E aquele barulho todo, ele começou a incomodar o grupo que acompanhava Jesus por meio daquele caminho. Irmãos, o grupo que acompanhava Jesus, eles queriam, na verdade, que o cego se calasse. Porque os gritos dele não estavam dentro daquela programação, da programação que talvez eles tinham planejado ao andar com Jesus pelas ruas de Jericó. E iria atrapalhar aquilo que eles queriam com Cristo naquele dia, porque o texto mostra que eles ficaram incomodados. E talvez eles até dissessem algo ali, eu só estou usando a minha imaginação. Para de gritar, rapaz. O seu grito não faz parte da nossa programação. O seu grito, ele está atrapalhando aqui os nossos interesses. Jesus tem pessoas muito mais importantes do que você aqui em nossa cidade. Então, fique quieto aí logo no seu canto. Pare de nos incomodar. Nós gostamos de tudo bem organizado em nossas programações. Tudo funcionando perfeitamente. Nós gostamos de manter as coisas calmas, debaixo do nosso controle. E o seu grito, rapaz, o seu grito está nos incomodando. O seu grito, ele está nos perturbando. Irmãos, aqui nesse texto, nós temos uma multidão de pessoas indiferentes. Enquanto isso, o cego, ele continuava ali na beira do caminho, com as mãos estendidas, com um grito engasgado na garganta. Mas apesar de muitas tentativas, ninguém conseguiu abafar o grito do cego. A programação foi interrompida. O próprio Jesus quebrou o protocolo naquele dia. O barulho da multidão não impediu Jesus de ouvir o grito do cego que estava distante, na beira do caminho. Não impediu, irmãos. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele ouve. E aqui lembrei de algo que eu vivi nessa semana. Enquanto eu estava vindo, no ônibus para cá, eu fiz uma breve reflexão que eu nem imaginava que eu iria falar dela aqui nessa noite. Eu gosto de orar muito em silêncio. Eu gosto de falar com Deus. E quando eu gosto de orar, eu gosto de falar com Deus. Não quero falar com ninguém, quero falar com Deus. Eu estava orando em pensamento e alguém entrou em contato com o Jefferson, da África, falando com ele em francês, e eu orando, e daqui a pouco eu fiz uma reflexão. A gente veio no ônibus do Expresso de Prata, que é o de Bauru, na parte de cima, alta, e na frente. E ali, e mesmo em toda essa situação, eu comecei a observar os carros, e eu comecei a pensar, Deus está ouvindo tudo. Deus está ouvindo a minha oração silenciosa. Deus está ouvindo o irmão conversando com ele em francês. Deus está ouvindo as pessoas que estão dentro do carro e no caminhão. Na verdade, Deus está ouvindo 8 bilhões de pessoas que vivem nesse planeta neste momento, porque Ele é Deus. Ele é Deus, irmãos. Nenhum tipo de barulho incomoda, atrapalha Deus de ouvir. Nada impediu ele de ouvir o grito do cego que estava à distância.
E uma das coisas mais belas que nós podemos falar de Cristo é a capacidade dele de ouvir o grito na garganta das pessoas, não importa a distância geográfica que esse ser humano está, Jesus Cristo ouve o seu grito. Como igreja cristã, nós não podemos ser indiferentes. Precisamos ter um ouvido sensível para perceber os gritos de angústia que estão ecoando distante de nós, de pessoas que estão do lado de fora do caminho, na beira da estrada, pessoas que precisam encontrar-se com Jesus. Multidões de pessoas passavam ali por Jericó diariamente. Homens religiosos, fariseus, escribas, saduceus, o próprio rei Herodes, se você estudar, você vai perceber que ele tinha uma casa ali de férias, naquela região. Autoridades políticas passavam por ali. Porém, irmãos, somente Jesus tinha palavras de esperança e de vida para aquele homem cego. Somente Jesus. Verso 41 diz, palavras de Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu ele para o Senhor: Senhor, que eu torne a ver. Irmãos, o encontro do cego com Jesus foi um encontro rápido, mas foi um encontro profundo. Primeiro, irmãos, Jesus ouve o grito de angústia e de esperança daquele homem cego. Depois Jesus dá uma ordem para os seus discípulos: tragam esse homem até aqui. Imagina, irmãos, aquele grupo de indiferentes que gostavam de seguir à risca, né, o objetivo que eles tinham, dizendo assim: Senhor Jesus, não se importa não, é somente mais um mendigo cego que está ali na beira da estrada pedindo esmola. A nossa cidade de Jericó, Jesus, está cheia deles. Hoje nós temos uma programação planejada, Senhor Jesus. Temos ali na frente um encontro com um homem muito importante da nossa cidade de Jericó. E esse homem cego, Jesus, só vai atrasar o nosso trabalho, aquilo que nós planejamos. Irmãos, quando nós pensamos em missões, nós pensamos em seguir os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque para mim Jesus é um modelo de missionário. Paulo apenas seguiu o exemplo dele. Jesus para mim é um missionário por excelência. Sendo assim, irmãos, nós devemos parar para ouvir o gemido do necessitado, não importa o quão distante ele se encontra de nós. Precisamos ouvir o gemido, o grito dele. E, meus irmãos, precisamos ter ouvidos mais sensíveis para ouvir a dor humana, seja perto ou distante de nós, individual ou seja ela coletiva. Não permita que outras coisas ocupem o lugar da missão de Deus em sua vida. Não permita. A missão, ela tem um dono. Tem um dono só da missão. A missão não é minha. A missão não é da igreja, a missão não é do missionário, a missão não é do pastor, a missão é de... E ele chamou a gente para participar da missão dele. Ele chamou, irmãos. Não permita que nada ocupe este lugar. Não tem... eu fico pensando, eu sei que nós somos seres humanos. Nós passamos por crises. E a maioria dos sofrimentos que nós temos são crises existenciais, não é verdade? E geralmente a crise existencial é porque nós não entendemos o objetivo da nossa existência. Mas se você é cristão, você conheceu o Evangelho? Eu te pergunto, você não conhece o motivo da sua existência? Irmãos, Deus nos chamou para fazer parte da missão dele. Como prioridade do reino de Deus, aqui nesse texto nós temos Jesus ouvindo o grito do cego, que estava bem longe dele. Precisamos de pessoas que facilitem o encontro de Jesus com aqueles que estão sofrendo, precisando de salvação. Precisamos de facilitadores. A grande pergunta é, nós somos do grupo dos indiferentes ou somos do grupo dos que facilitam
o encontro daqueles que estão gritando por Jesus. Quem somos nós? Responder uma pergunta assim não é coisa fácil não, meu irmão. Às vezes num culto como esse você fala, não, eu sou... Mas será? Não é tão simples. Requer o quê? Uma profunda avaliação. Talvez existam coisas na sua vida que precisa mudar para você fazer parte daqueles que estão desejosos de ver vidas sendo salvas. A mensagem do Evangelho, ela responde às questões mais profundas da vida humana. No Níger, em Burkina Faso, no Benin, nós temos vilarejos inteiros, 3.000, sem nenhum cristão. Sem nenhum cristão. Irmãos, quem gosta de missões já ouviu falar dos povos não alcançados pelo Evangelho em Janela 10:40. Entre os povos não alcançados, nós temos os grupos de fronteira, que são os menos alcançados dos não alcançados. 0,01, não é nem 1%, 0,01 são cristãos. Quer escutar duas coisas que me entristecem? Somente 1% de toda a força missionária do mundo está trabalhando entre os grupos de fronteiras, os menos alcançados de todos. Somente 1% do recurso financeiro de toda a igreja do mundo está entre os menos alcançados dos não alcançados. Mas olha aqui, eu entendi muito bem a palavra de Paulo, que nós devemos pregar o Evangelho onde o Evangelho não foi. Então, vamos fazer a pergunta de novo. A missão é de Deus, mas Ele chamou a gente para fazer parte dela. De verdade, a gente está fazendo parte? O trabalho, a missão Equibalo, nós trabalhamos com 4 grupos, 4 etnias de povos de fronteira. Nós trabalhamos. Porque nós entendemos que a maior urgência está ali. Você está entendendo, meu irmão? A questão é, temos ou não disposição e tempo para ouvir os necessitados, as necessidades? Temos tempo? Daqueles que estão gritando à beira do caminho? Nesse texto bíblico, Jesus ensina a importância de ouvir e de abrir espaço para que as pessoas tenham um encontro com Ele. Quando nós falamos com pessoas sobre missões, e eu amo essa igreja, irmãos. Cheguei aqui há poucos dias e já amo, porque eu sei que essa igreja ama missões. E eu amo missões desde quando eu conheci missões, né? E quando a gente conversa com pessoas que não se interessam, a gente tem a impressão que elas já têm respostas prontas. Mas nós nem fizemos as perguntas. E já sabe tudo. Já conhece tudo. Na verdade, eu tenho a impressão que todo mundo que vem na igreja, pelo menos no tempo que a gente vive, as pessoas gostam de falar, gostam de pregar, mas quantos param para ouvir? E Tiago, né? O que ele diz que a gente tem que ser? Pronto para? Tardio para? Mas a gente é o contrário. A gente quer falar e não quer ouvir. Mas estão gritando. Mas estão gritando. Essa é a questão. Mas será que nós temos ouvidos? Irmãos, a transformação na vida do cego foi profunda. Ele tornou a ver e foi salvo. Essa era a necessidade dele. Era disso que realmente ele precisava. Ele não precisava de moedas, não. Ele precisava salvação. Jesus foi a resposta. Jesus curou ele e Jesus salvou a vida daquele homem. Olha o que diz o texto 42 e 43. Então Jesus lhe disse, repara a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e seguia, glorificando a Deus glorificando a Deus e também todo o povo. Vendo isso, dava louvores a Deus. Irmãos, ainda há pouco ele estava sentado na beira do caminho, gritando como um doido, para que ouvissem.
Agora ele canta com o coração cheio de alegria, com o coração cheio de gratidão. Ao ver o que Jesus fez na vida dele, o povo começou a louvar também. Olha o texto, irmãos. Ao encontrar com Jesus, aquele homem recebeu uma nova vida. A angústia dele se transformou em esperança. A dor dele em alegria. A perdição dele em salvação. E aqui eu queria pedir um favor para você. Estou quase acabando. Amém? Por favor, feche seus olhos. Feche um pouquinho. Eu queria pedir para você, feche só por um minuto. Feche um minuto seus olhos, por favor. Quais são os gritos que ecoam em nossos dias? Quais são? Será que estamos conseguindo ouvi-los? Os gritos que estão ecoando? Quem somos nós, irmãos? Pessoas indiferentes ou facilitadores? Quem somos nós? Jesus ouviu, chamou o cego e curou. E nós, o que iremos fazer? Pode abrir seus olhos. O equibalo, ele foi chamado para ser a voz daqueles que não têm voz. A voz daqueles que estão perdidos, mas estão distantes, né? Daqueles que não conseguem fazer os seus gritos ouvidos aqui. Que o grito dos perdidos não seja mais ignorado, mas seja ouvido e atendido. Então eu convido a todos os irmãos a afinar bem os seus ouvidos para as necessidades daqueles que estão clamando por salvação, mas estão perdidos na beira do caminho. Sejamos sensíveis, irmãos, assim como Cristo, para atender o chamado dessas vozes desesperadas. E nesse momento, enquanto refletimos sobre a chamada de Cristo e a voz dos perdidos, surge uma pergunta importante. Nós sabemos o que Jesus faria, mas e você? O que você vai fazer? O convite está diante de todos aqui. Nós podemos fazer a diferença. Como? Já foi falado aqui por todos, né? Até o pastor, o irmão Cássio também falou, né? Como? Né? Indo lá como missionário. Ou enviando alguém em seu lugar. Eu aprendi um lema de missões há muito tempo atrás. Quem é envolvido com missões já ouviu. Você faz missões com as mãos de quem oferta, com os joelhos de quem ora e com os pés de quem vai. Só que de verdade, eu acho que a igreja, ela se esconde um pouquinho nessa fala. Porque ela vai dizer assim, eu não oferto e eu não vou, eu oro. E às vezes, de verdade, nem orar não ora. Né? Mas a gente faz parte da missão de Deus. Como? Então, irmãos, a gente pode ir e a gente não pode só se você for corajoso, porque o Jefferson ainda não chegou a comentar muito aqui, mas nas regiões dos vilarejos do Níger, as pessoas missionárias estão sendo sequestrados. Brasileiros, né, podem ser também. Nós temos ali o Dr. Eliotti, que ele não passou aqui. Graças a Deus. Que mês que foi? Foi muito não, né? Abril, né? Ele ficou 7 anos. 7 anos sequestrado, o Dr. Eliotti, australiano, foi liberto agora em abril. Né? Por quê? Foi pago 6 milhões de euros para libertar ele por um grupo terrorista. Temos também o missionário Jeff, que foi um pouquinho antes, também o mesmo valor, é um missionário da Jocum, né? E você pode ir, se você tiver coragem, só que o Brasil e o Lula não vai pagar nada por você não, irmão. Você acha que vai? 6 milhões de euros? Não vai pagar. Então, o que a gente tem que fazer? A alternativa é enviar alguém. É enviar alguém no nosso lugar. Amém, irmãos? Essa é a alternativa que nós temos.
Temos muitos pastores no Níger, em Burkina Faso e no Benin ansiosos para serem enviados. Agora, mais do que nunca, é momento de nós agirmos. Então pense nisso, irmãos. E se possível, né, como o pastor disse aqui, igreja, adote um pastor. Né? Adote um nacional. Ele vai conseguir em lugares que a gente não vai conseguir. Ele fala o idioma, ele conhece o povo. Né? E vai ser frutificado o trabalho ali. Amém? Então, fica aqui esse apelo. Eu quero agradecer vocês pela boa vontade de vocês nos ouvirem. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Se Deus permitir, a gente volta aqui em Mauá. Eu não conhecia, foi a primeira vez aqui. Mas se Deus permitir, a gente volta aqui um dia. Amém? Muito obrigado, irmãos. Quero agradecer ao pastor, quero agradecer aos pastores, né, da igreja, o Cássio também, por toda a recepção. O pastor falou: o que você sentiu da igreja? Pastor, eu me senti em casa, me senti muito bem acolhido. E muito obrigado, viu, irmãos? Que Deus abençoe vocês de verdade. E estou levando vocês no meu coração para a minha cidade. Amém? Muito obrigado.